Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora doutora Ana Paula Mendorfer. Hoje é a nossa terceira aula de seminário em Estética para o EAD da Filosofia em Licenciatura, lá da UFPEL. Então é o seguinte, gente, eu vou falar hoje da Safo, uma poetisa da antiguidade que viveu mais ou menos no século VI a.C., tá? Não, no século VII, desculpa. E vou falar também das pitagóricas, principalmente a Teano de Crotona, que alguns dizem que ela foi apenas aluna de Pitágoras. Outros, o que é mais forte entre os comentadores, né? Na realidade ela foi esposa de Pitágoras, tendo dado a ele nada mais nada menos do que 5 filhos. 2 homens e 3 mulheres. Bom, antes de falar sobre elas, eu vou trazer para vocês mitos, para a gente entender mais ou menos um pouco mais sobre a sociedade grega. Como vocês sabem, apenas os homens tinham seus direitos preservados. Só eles podiam votar, só eles poderiam governar a cidade-estado, certo? E nesse sentido eles tinham que ser cidadãos legítimos, eles tinham que ser do local onde eles estavam. Então, por exemplo, a Atenas não podia ter um governante de Esparta. E a sociedade era aristocrata. E aí nós temos, como eu já comentei com vocês, o Hesíodo, que era um poeta, também chamado de Aedo, que era parecido, né, no caso a função dele na Grécia Antiga era parecida com o Homero. Homero escreveu Ilíada e Odisseia. E aí Hesíodo, gente, escreveu outros trabalhos mais ligados à religião. Então a gente pode dizer que o Hesíodo, ele tinha uma forte conexão com a religião e com a política na sociedade grega. E os gregos, inclusive, consideravam os livros dele, principalmente a Teogonia, que falava sobre a origem dos deuses gregos, como uma espécie de Bíblia. E não é à toa, porque ali tem o mito de Pandora. E quem é Pandora, né, gente? Vocês já ouviram falar da caixa de Pandora. Bom, esse mito é contado tanto pelo Hesíodo como no diálogo platônico de Protágoras. O que conta o mito, né, gente? Tem Prometeus e o seu irmão Epimeteus. Os dois combinaram que eles iriam contribuir na Terra, né, para que todos os seres vivos, animais racionais, no caso nós, seres humanos, e animais irracionais pudéssemos sobreviver e viver na Terra. Bom, para Epimeteu, ele começou a distribuir o que ele podia para os animais irracionais. Então vamos dizer, para aqueles que fossem mais rápidos, ele dizia que pudessem ser mais rápidos, de acordo com, vamos dizer, estrutura física, ele dava o dom da corrida, né? Ou a habilidade da corrida, vamos dizer. Para aqueles que fossem predadores, né? Seriam os mais rápidos, eles tinham que dominar onde eles vivessem. E para aqueles que fossem presas, eles tinham que saber se esconder, falando numa linguagem bem popular, e saber sobreviver e aparecer só quando fosse conveniente, quando os seus predadores não tivessem ali a espreita para pegá-los. Nesse sentido, o que aconteceu? Ele gastou tanta energia fazendo isso, no caso Epimeteu, que praticamente não sobrou nada pro ser humano. Chegou na hora do ser humano, ele não conseguiu dar nenhum tipo de habilidade que tirasse o ser humano só
daquela base, daquela habilidade da sobrevivência, que é se reproduzir, se alimentar e só. E aí o que o Prometeu pensou? Bom, eu vou ter que dar algo aos seres humanos para que eles possam viver em sociedade, tenham razão, discernimento, tenham consciência, claro, isso eu tô falando como se eu falasse hoje, né? Tô contextualizando para nossa atualidade de hoje. E para que eles possam viver politicamente. E aí, gente, o elemento mais caro, o elemento mais importante que existia entre os deuses era o fogo. Prometeu foi lá, roubou o fogo dos deuses e entregou aos humanos. Com o fogo, eles iam poder se alimentar, iam poder sobreviver e, de uma forma metafórica, iriam poder ter luz para raciocinar e saber, ter discernimento para saber o que iriam fazer e no coletivo. Quando Zeus descobriu o que Prometeu fez, mandou prendê-lo no alto de uma montanha e ele todos os dias ele era comido por uma ave e todos os dias ele se regenerava porque ele era imortal. Até que um belo dia um outro ser, um ser semi-mortal, se não me engano, trocou. Antes disso, gente, o Zeus tinha pensado em dar uma esposa para Epimeteu. Ele prendeu o irmão Prometeu e pensou em dar uma esposa para Epimeteu. E aí ele mandou uma caixa de presente de casamento para Epimeteu. E essa caixa, quando chegou a eles, né, a Epimeteu e a sua esposa a Pandora, foi colocado o seguinte, com a seguinte inscrição: não poderia ser aberta a caixa de jeito nenhum. Mas a curiosidade de Pandora falou mais alto e ela abriu. E dali saiu todos os males, a dor, o sofrimento e tudo que assola a humanidade, as mazelas da humanidade. O que aconteceu? O Hesíodo fala que Pandora é a mulher que trouxe o mal para a humanidade, porque quando os homens estavam sozinhos, tudo estava correndo muito bem. Mas chegou uma mulher e por isso que eu falei para vocês na primeira vídeo que ele dizia que a mulher era perversa, né? Mas aí era ligado à questão da beleza feminina. Mas então, é isso que eu quero dizer para vocês. Ela é perversa, ela foi maldosa porque ela fez uma coisa que não poderia ser feito mesmo sendo colocado, dito a ela que não podia ser feito. O que ficou na caixa apenas? A esperança. Essa é uma história bem antiga, faz parte não só da mitologia, mas de muitos contos populares. Bom, e é, na verdade, uma história bem parecida com o que a gente vê na Bíblia, né, gente? Com a história de Adão e Eva, só que com a diferença que lá é o paraíso e tem a questão da maçã e a serpente. Como vocês sabem, essas histórias são metafóricas e servem para falar alguma moral. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que no caso do Hesíodo, a história serviu para que se mantivesse a sociedade grega do jeito que era, ou seja, aristocrata, onde poucos e homens continuassem comandando. Bom, voltando agora para as nossas heroínas, as nossas, tanto a poetisa quanto a nossa professora pitagórica. A poetisa Safo, conhecida como Safo de Lesbos, ela é da ilha de Lesbos.
e ela foi muito famosa, mas ela se tornou famosa mais ou menos 9 séculos depois da sua vida, né? Depois do que ela viveu. Safo nasceu rica, ao que tudo indica. Não se sabe bem ao certo o que os seus pais eram, mas a princípio parece que eram comerciantes, certo? Então dá para se dizer que ela teve oportunidades na vida. Bom, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela criou uma escola só para mulheres e nessa escola se ensinava artes em geral. Arte, dança, poesias, poemas. Ela mesma escrevia muitos poemas e muitas poesias. Ao que se sabe, ou melhor, ao que os historiadores costumam falar, parece que ela escreveu mais ou menos de 10.000 a 12.000 fragmentos de poesias. Imagina só o quanto ela escreveu. Mas o que ficou para nós nos dias de hoje foram mais ou menos 600. Pouco, né, gente? A Safo, ela falava mais assim do amor romântico, ela falava de uma sensualidade, ela falava de um erotismo, mas ela também falava de temas antagônicos. Ao mesmo tempo que ela falava do amor, ela poderia falar do ódio, por exemplo, certo? Muitas coisas que ela escreveu ficou perdida, muitas coisas da vida pessoal dela não se sabe. Ao que se sabe é que, ao que parece, ela foi casada com um mercador e teve uma filha chamada Cleis. Mas parece que esse mercador, né, veio a falecer e essa filha, por alguma razão, também morreu cedo, porque ela fez muitos versos, no caso muitas poesias, homenageando a menina. E ela também, nessa escola que ela fez para as mulheres, os ricos, né, que tinham filhas, mandavam as filhas para estudar nessas escolas. O que acontece? Há fontes que dizem que a Safo tinha uma relação com as pessoas de que ela não se importava de se relacionar afetivamente tanto com homem quanto mulher. Outras fontes diziam que na realidade ela gostava de se relacionar com mulheres e que muitas das suas alunas eram suas amantes. Uma delas era Atis, que os seus pais, no caso os pais de Atis, quando percebeu que de repente o que estava, os ensinamentos que estavam ocorrendo na escola estavam passando daquilo que era pregado na sociedade, das convenções sociais, decidiram casá-la. E aí arrumaram um noivo para ela, porque na época era bastante comum as famílias arrumarem noivos para suas filhas. A própria Safo não fugiu disso, tanto que é dito que ela foi casada, como eu falei para vocês, que ela provavelmente teve a filha, Cleis. A Atis, antes de ir embora, ela até escreveu, no caso, um poema para Safo, né? E a Safo retribuiu dizendo que gostaria que ela fosse muito feliz. Bom, gente, o que se fala é que a Safo era, no caso, uma poetisa lírica, tá? E ela escrevia uma poesia chamada de Mérica, que tinha toda uma composição diferente. O Platão dizia que ela era uma espécie de musa, a chamava de 12ª musa. Como eu falei para vocês, ela foi reconhecida muito depois da sua morte. Vasos de bronze foram feitos em homenagem a ela, moedas foram feitas em homenagem a ela, e na época, isso pra época, era como se ela fosse assim, uma celebridade que apareceu na televisão,
para vocês terem uma ideia de tão importante que ela era. Então, assim, a Safo, na realidade, ela fez diferença na Grécia Antiga e faz diferença até hoje. Mas o fato dela ter vindo dessa ilha de Lesbos, que no caso Lesbos é a capital de Mitilene, né? Tornou o termo Lesbos e trouxe a conotação de lésbica e até de uma forma até um pouco pejorativa, que, por exemplo, as mulheres que vêm de Lesbos são lésbicas. Claro que quando a gente fala nos termos lésbica, homossexual, heterossexual, isso tudo é moderno. Não tem como comparar o que acontecia, como era na época. Mas já na época já se falava assim da diferença que a Safo fazia na sociedade entre essas mulheres que estavam como suas estudantes. Mas eu posso dizer para vocês também que alguns comentadores escrevem, né, que as mulheres iam para lá não só para aprender artes e cultura em geral, mas também para se preparar para o matrimônio. Então elas se preparavam também para casarem, terem filhos, porque essa era a função da mulher grega, certo? E aí, indo para Pitágoras. Gente, como vocês sabem, Pitágoras dizia que tudo era número. E para ele, o número era tão importante. O número era tão importante que não dava só a origem das coisas. Ele tinha a ver com religião, com política, com filosofia e outras áreas da ciência. E claro que com a área das artes também, como por exemplo a música. Tanto que ele dizia que o número que dava harmonia às coisas. Bom, Teano de Crotona, que é outra filósofa que eu quero trazer, ela tinha também um pé nas ciências, tinha um pé na religião, porque não se sabe ao certo de quem que ela era filha. Na verdade, não se sabe ao certo nem quem ela era de verdade. Se ela foi só aluna de Pitágoras ou se foi de fato esposa de Pitágoras. O que se sabe é que essa escola pitagórica, na escola tudo que se escrevia, todas as obras, todos os escritos, tinha que ser assinado pelo próprio Pitágoras. Então não se sabe se daqui a pouco foi a Teano que escreveu uma teoria lá ou outra. O que se sabe são algumas das coisas que ela escreveu, como por exemplo a doutrina do meio termo, que depois traz lá das virtudes, né, para a questão da ética, o número de ouro, que também é bem importante porque traz como símbolo o pentagrama estrelado, que é da própria escola pitagórica, certo? E entre outras coisas, ao que se sabe, Teano, se ela existiu mesmo, ela era bem mais jovem que Pitágoras, foi aluna de Pitágoras primeiro, né? E depois foi esposa. Deu a ele 5 filhos, mas os 2 filhos homens não se fala muito. Das 3 filhas, só 2 se fala, a Damo e a Mia. Alguns textos falam que o nome dela era Mia. Outros textos têm um significado um tanto diferente, que é semelhante à grafia Mia. Enfim, o que se sabe, gente, é que em um determinado momento a escola pitagórica foi invadida porque o governo quis controlá-la e acabou matando o próprio Pitágoras e outros professores. Todos acharam que a Teano iria fechar a escola, né? Mas ela não se deu por vencida. Aí destruíram a escola. Ela não se deu por vencida. Ela, de uma outra maneira, ela conseguiu se reerguer e com as 2 filhas ela continuou os ensinamentos
do suposto marido. Vou colocar dessa forma porque, como eu disse para vocês, muitos comentadores não deixam bem claro a existência dela e a vida dela. Ela também teve escritos e teve muita importância na área da medicina da época, porque uma das suas filhas que a ajudou era médica. E essa menina médica, ela falava por exemplo, do parto, falava de como funcionava a questão da gravidez para a mulher, falava que o feto poderia sobreviver até os 7 meses na barriga, ou seja, por isso que de repente era melhor que se fosse nascer prematuro, que fosse aos 7 meses. Então, ao que se sabe, ou alguns comentadores, né, a Theano, ela ajudou nesses escritos também relacionados à medicina. Então a Theano, ela ajudou em vários escritos relacionados não só às ciências, mas às artes e também à religião, porque o que tudo indica, o seu pai era órfico e ele falava inclusive de questões relacionadas à imortalidade da alma. Então, gente, para fechar, o foco da filosofia pitagórica é a harmonia. Tanto a música quanto a matemática tem essas harmonias. Para os pitagóricos, os números, cada um tem a sua função, a junção deles tem as suas funções. A Theano, ao que se sabe, não fugiu disso. E ao não fugir disso, ela colocou a harmonia e a moderação no mesmo patamar. E também a gente pode dizer que próxima a Safo, ela também trouxe teorias relacionadas mais ao privado, ao subjetivo, ao como a mulher deveria agir, se comportar, principalmente em questões relacionadas à educação para as crianças também. Tá bom, gente? Por hoje é isso, então. Bye!